decadentes, o cara que viveu no século XVIII, certo? A Revolução Francesa explodia na França, certo? Dois estados contra um, nobreza e clérigos contra os burgueses, certo? Os comerciantes, grandes comerciantes, pequenos comerciantes, e os embrulhados aí no meio, certo? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Essa música que está tocando é um playback ou um karaokê de gaivotas, uma música de Antônio Marcos. Não estou com muito detalhe aqui do Antônio Marcos. Antônio Marcos foi uma figura da Jovem Guarda, certo? E aí participou do movimento, certo? Compôs, certo? E escreveu essa música Gaivotas, certo? E quando a gente procura a letra, sabe, diz que ela foi dedicada a Roberto Carlos, eu não sei. Mas eu vou ler aqui rapidamente. Mas deixa-me ver antes que horas são. Eu estou chegando da rua, sabe? São 12 horas e 6 minutos. Eu vou considerar que eu comecei às 12 horas, você vai me dar um desconto aí, então eu vou até às 12h30, certo? Até às 12h32 pode ser. Mas eu acabei de chegar da rua, fui atrás de comida, certo? Já comprei inclusive o almoço de ontem, certo? Não sei se vai prestar. Eu não gosto de comer muito assim, essas comidas assim, sabe? De um dia para o outro, mas tudo bem. Eu compro comida feita. Mas Gaivotas é uma composição de Antônio Marcos. E eu quero variar um pouco, eu quero me lembrar, sabe, que eu estou fazendo aí um upgrade de filosofia, e quando eu vejo assim, sabe, o resultado, sabe, o comportamento de quem está ali, sabe, ministrando o curso, sabe, no caso do Vitorino, e vai na medida que as informações vão rolando, sabe, eu penso que o ser humano, sabe, quando se fala, por exemplo, que aí, quando o ser humano, sabe, foi crescendo a capacidade dele de raciocínio, de cálculo, sabe, e de abstração, no caso, entendeu? Foi assim um processo em que a linguagem teve um papel muito importante, sabe? A linguagem é assim, sabe, a descoberta dos sons da fala, a descoberta de que poderia haver comunicação não só com sinais, tá certo? Ou com índices, sabe, com referenciais assim, estáticos, certo? Mas poderia haver muito mais de lucro, poderia haver muito mais resultado, digo melhor, certo? Do que usar apenas esses símbolos de sinais e índices, certo? Icônicos, certo? Para se usar o próprio, para se tirar dos ruídos que o ser humano produzia, sons articulados, sons carregados de poderes mágicos, sabe? Ao ponto de carregar dentro dele, sabe, a abstração. E eu penso, sabe, quando a fala começou a se desenvolver, as primeiras narrativas, sabe, assim, a descrição do mundo ao redor e as primeiras narrativas, sabe, que foi assim o primeiro momento, sabe, o terceiro momento, o segundo e terceiro momento, no caso vai ser a dissertação, a elaboração de textos assim mais calibrados com significados matemáticos, com significados finalísticos, com significados de desenvolvimento, com significados iniciais, enfim, na montagem de um texto, começo, meio e fim, isso aí seria depois que é o texto argumentativo e dissertativo. Assim, mas no primeiro momento, sabe, o ser humano, na medida que a inteligência foi minando, certo? O que apareceu primeiro foi ali, sabe? Se você tem assim, sabe, a razão, certo? A ética, certo? Mas primeiro veio a estética, certo? Estética no seu sentido próprio, certo? Referencial para traduzir os esforços que os seres humanos fizeram de representar a realidade, essa é a palavra, representar a realidade, através de sinais, da mímica, certo? E depois aí, sabe, de pinturas nas cavernas, que vão ser os ícones, certo? E depois veio o canto, e com o canto, os instrumentos musicais, sabe? E com a fala vieram os versos, certo?
e os versos assim, sabe, explodindo aí, sabe, na realidade, entre eles, sabe, para traduzir emoções e ficções. Então eu caio aqui, sabe, no peito, sabe, do Antônio Marcos, sabe. Aqui a letra da música dele diz assim: eu quando saio pelo mar afora, faço de conta que já vou embora, mas apenas fico nas mentiras que matam por momentos desventuras. Essa música eu li aqui um pouquinho rápido, é uma música de um cara apaixonado, certo? Ou de um cara que perdeu, de um chifrudo, qualquer coisa assim, certo? Mas eu queria assim, veja que tudo aqui, ele não está falando de outra coisa. Fala do mar, que é um conceito, sabe? Aí, que a gente capta do mundo referencial, certo? Mas assim, no que ele diz em seguida, faço de conta que já vou embora, esse embora pode dizer, falar de partida, partido de algum lugar onde se foi infeliz, por exemplo. Aí ele diz, mas apenas fico nas mentiras, porque na verdade ele não vai embora, certo? Ele vai, mas volta. Mas a mentira é a ilusão, é o faz de conta, que é próprio da linguagem estética, certo? Que matam por momentos de desventura. Mentiras que matam por momentos de desventura. Então o cara está aí na agonia, está sofrendo, está com dor, dor emocional, sabe? Então ele de repente pega aí a caneta e escreve. Veja os milhares de anos que separam Antônio Marcos do período neolítico, certo? São no mínimo aí, sabe, ele foi um cara do século XX, certo, Antônio Marcos? E veja, então ele estava há 51 séculos, certo? Aí, sabe, depois do período neolítico, certo? Mas a letra diz assim mais um pouco: tantas gaivotas radiando o barco, como crianças rodeando adultos. Gaivotas e crianças se misturam e fazem do meu barco a minha calma. Novamente aí, sabe, o cara estava aí no desespero, certo? Numa chifrudice do cacete, vai ver, certo? E de repente o que é que ele vê ao redor? Objetivamente gaivotas. Gaivotas rondando o barco. E ele de repente compara essas gaivotas como se fosse criança e traz novamente aí a abstração, traz aí a comparação, traz aí a analogia, sabe? Crianças rodeando adultos, sabe? Imagens que ele vai usando, imagens eu falei, sabe? Que são imagens icônicas, icônicas num certo momento, mas imagens carregadas de sentimentos, sabe? Aí nós estamos aí falando de signos linguísticos, sabe? Gaivotas e crianças que se misturam e fazem do meu barco a minha calma. Meu corpo balança sobre as águas. Ele está dentro do barco, certo? E o olhar se afoga no meu pranto. Aí, metáforas, bastante metáforas. É que eu, bem distante lá na terra, não compreendo gente que maltrata ele era. Não sei do que ele está se queixando, certo? Minhas mágoas, tantas frustrações, eu vou deixar neste mar quando anoitecer. E lá em casa ninguém vai saber quando eu chegar, vou sorrir e adormecer. Então veja, é um cara que está dolorido, tá certo? E que se vale da linguagem, da capacidade de enternecer, usando a estética. Isso aqui é uma poesia, tá certo? E poesia é estética, não é ética, tá certo? Não é aquela coisa racional, calculada, política, fria, tá certo? Então é isso que eu quero dizer. Para mim, na minha avaliação, posso estar correto quando eu enxergo nos albores da humanidade o campo poético no sentido de campo estético, certo? De arte, vindo primeiro, certo? Para em seguida vir a razão aflorando, tá certo? Mas é isso aí, fico satisfeito com essa interpretação que eu fiz. Eu queria trazer isso aí porque eu queria falar do Neolítico, sabe? Que é o período ali, sabe? Que os seres humanos começaram a escrever nas cavernas, sabe? A expressar sentimentos também, sabe? E com o trabalho que eu estou fazendo com o Vitor, certo? Eu estou falando aí, acabei de fazer a aula de Aristóteles, certo? E Aristóteles é um europeu, certo? Um cara ali na Grécia Antiga, certo? Que justamente constituiu o DNA da nossa cultura, da nossa estética, certo? No primeiro momento, certo? Ele contribuiu com isso, certo? Mas ao mesmo tempo também foi o grande elaborador da teoria filosófica, certo? Se diz que o Sócrates ali, sabe, fez o seu trabalho, fez o seu papel, evoluiu na política, certo? Na ética, entendeu? E Aristóteles vem depois produzindo, ali aproveitando
que não só Sócrates produziu, mas o que Platão também evoluiu, realizou, e ele faz ali então uma sistematização, sabe, um apurado de tudo isso, e escreve, deixa textos para trás. Esse é o grande mérito de Sócrates. Apareceu um desgraçado entre nós aqui chamado Olavo de Carvalho, que eu não conheci, nunca assisti. Eu assisti, eu acho que o único vídeo dele, sabe, fiquei olhando assim porque todo mundo falava. E um dia ele estava numa biblioteca, não sei se era na casa dele nos Estados Unidos, com uma lata de Coca-Cola assim aberta, sabe, uma Coca-Cola gelada, creio eu, sabe. Ele tomando aquela porra da Coca-Cola e fumando, sabe, fumando sentado a uma mesa por trás dele, uma biblioteca quilométrica, sabe. Aqueles livros não eram dele, sabe, ele não leu aqueles livros, sabe, ele não leu. Ele foi um cara que teve ali, sabe, deficiências cognitivas, sabe, para compreender certas coisas. Eu falei ainda agora na Revolução Francesa, tinha um cara lá na Alemanha, sabe, que torcia pra cacete, sabe, pelo êxito da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa Francesa. Esse cara era o Immanuel Kant, certo? Estava lá na cidade dele, sabe, fazendo seus estudos, ele era professor, certo? E certamente esse sim poderia ter uma biblioteca, sabe, uma biblioteca considerável. E assim, sabe, as dissonâncias cognitivas nele eram quase zero. Eu não posso dizer o mesmo de Olavo, porque assim, a nossa mente ela se adequa às exigências que o mundo exterior faz sobre ela, sabe? O cérebro responde, evolui, sabe? A inteligência avança na medida em que ela é provocada, ela é perseguida, sabe? É demandada, sabe? E nós seres humanos somos assim, sabe? Seres inteligentes, sabe? Preparados, sabe? Com equipamentos assim para responder às demandas do mundo ao redor, sabe? O Olavo de Carvalho, sabe, foi um cara, sabe, limitado, sabe? A história dele, eu não sei bem como é que foi, a história de privações que ele passou, sabe? E as dificuldades que ele encontrou para desistir, me disseram, na 8ª série do ensino fundamental, entendeu? Porra, depois do ensino fundamental tem muita coisa. E o autodidatismo, sabe, é foda, não é para qualquer um, sabe? Para você compensar, assim, sabe, a produção que houve. É o meu caso, eu estudei filosofia e agora quando estou fazendo esse upgrade aí com o Vitor Lima, sabe, mas apareceu um outro cara aí, sabe, o Sampaio, meu nome dele, depois eu lembro aí, amanhã ou depois, eu não sei, mas tem um outro filósofo aí chamado Joaquim Sampaio, sabe, que o YouTube mandou para mim, sabe. Mas eu pretendo aprofundar, sabe? O próximo vídeo que tem é Santo Agostinho, eu confesso que eu não tenho muito interesse, porque Santo Agostinho vai repetir um pouco, sabe? Vai sistematizar um pouco e fazer evoluir um pouco mais, sabe? O que Platão falou, sabe? Se diz que Santo Agostinho trabalhou com Agostinho de Hipona, trabalhou com Platão, sabe? Da mesma forma como Tomás de Aquino trabalhou com Aristóteles. E hoje, nesse momento, lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, tem um bando de filhos da puta aí, sabe, que querem fazer a história regredir. E eu lembro que quando eu falava de Olavo de Carvalho, sabe, e falava também da Revolução Francesa, o Olavo ele se dedicou a estudar os caras que eram contra a Revolução Francesa, autores que havia mais de um, mais de dois, sabe, que não aceitavam ali, sabe, as justificativas que eram dadas pelos burgueses, sabe, os fundamentos que eram dados filosoficamente e juridicamente para ali o golpe que estava sendo dado sobre o primeiro e segundo estado, sobre padres e nobreza, certo? Tinha um fundamento filosófico e jurídico, com certeza, tá certo? Mas havia pessoas que não queriam, sabe, essa mudança, os conservadores da época, os quais o Olavo de Carvalho, sabe, procurou conhecer, sabe, fazer leituras rápidas, sabe, ali dentro do que ele podia, sabe, e posicionar isso, e trazer agora e colocar à disposição dos filhos da puta, sabe, que estão hoje lá na praia de Copacabana, cara. Eu lembro que tem uma juíza aí, sabe, que foi o Conselho Nacional de Justiça, botou no cu dela, sabe, e caçou, sabe, o cargo dela, entendeu? A filha da puta bolsonarista, cara. Em plena, sabe, brasileiros morrendo em banda de lata aí, sabe, feito moscas, e a filha da puta, sabe, aí orientando como burlar o uso da máscara, sabe, ali, sabe, a obrigação de usar máscara em shoppings, entende? Ela disse, chupa no sorvete,
chupa o sorvete porque você não pode chupar sorvete de máscara, e assim você tira a máscara. Se alguém vier, você vai dizer, não, estou chupando sorvete. E outras artes mais aí, sabe, que essa juíza filha da puta, sabe, instrumentalizou. E aqueles putos que estão hoje lá, sabe, eles se vangloriam que eles são 50 milhões, mas isso não é verdade, certo? Não é verdade. Os 50 milhões aí, você tira metade disso aí, sabe, para considerar bolsonaristas evangélicos do caralho, entendeu? Mas não vão, eles não vão reunir milhão de pessoas. Eu terminando aqui, eu vou assistir, estão fazendo transmissão, eu vou assistir o Conde ou os 47, eu não sei. Mas com certeza, sabe, esses bolsonaristas filhos da puta beberam com Olavo de Carvalho, sabe? Os caras que fazem a cabeça desses bolsonaristas são olavistas, sabe? E aí, sabe, é o Alan dos Santos na puta que pariu, o próprio Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro sofreu um baque muito grande quando o Olavo morreu, certo? E dizem que hoje quem faz as vezes de Olavo é o Silas Malafaia. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, quem foge da terra natal e outros cantos não para. Mas deixa só eu fazer aqui uma reparação, certo? Outro dia eu falei de Luiz Gonzaga, sabe? Pô, e dei uma derrapada medonha, certo? São 12 horas e 20, eu disse que poderia ir até as 12 horas e 30. Mas eu dei uma derrapada filha da puta, cara, quando eu disse que o Gonzagão, sabe, o pai do Gonzaguinha, tinha nascido, ou talvez ali na Paraíba, ou no Ceará, e na verdade, porra, né? Mas assim, porque a coisa veio assim de repente aí, e agora eu faço a correção. Na verdade, o Gonzagão é pernambucano, nasceu numa cidade chamada Exu, certo? Que uma vez, há muito tempo atrás, li que tem umas paradas lá, sabe, de brigas de família. Mas no Nordeste é assim, rapaz. E no mundo antigo também foi assim, sabe? Eu estou lendo agora aqui fazendo o upgrade, sabe, de Aristóteles. E o Aristóteles diz assim, pô, sabe, falando da procura, sabe, qual é o bom governo, o Estado, sabe, o Estado bem governado, sabe. Aí ele vai dizer que a monarquia, vai dizer, sabe, que é a aristocracia, e vai dizer que é a politeia, entendeu? Aí depois ele vai enumerar uma série de pessoas aí, sabe? E vai falar de uma série daqueles entre os gregos, sabe? Que deveriam fazer o governo, sabe? Seriam aqueles que se dedicam a não fazer nada, sabe? A não fazer trabalho braçal, deixar o trabalho braçal, sabe? Para as pessoas aí, sabe? Frenéticas, digamos assim. Eu estou aqui inventando aqui, sabe o termo, entendeu? Mas é assim, sabe? Ali, sabe, naqueles fudidos que estão hoje ali na praia de Copacabana, sabe, ali no sol quente do caralho, são 12 horas agora, quase 12h30, sabe, eu acho que já deve ter terminado lá, e aqueles filhos da puta lá, sabe, carregando Bolsonaro no ombro, sabe, deixando ele esfregar o saco sujo dele no ombro das pessoas, entendeu? Esses caras querem ter retrocesso, eles querem retrocesso, querem fazer a história, a roda da história parar e rodar pra trás, entendeu? Mas não vai dar certo isso. Como querer, sabe, parar o mundo, sabe, parar o planeta aí, sabe, dá um revertério aí, faz o planeta girar do contrário, entendeu? Isso não é possível, bicho, não é possível. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, quem foge da terra natal e outros cantos não para, parei aqui na minha terra, certo? Sou um paraense em Belém do Pará, tá certo? E aí vai, sabe, as coisas vão aí acontecendo. E eu aqui falando muito, dando bom dia a cavalo, porque este é o nome do meu canal, sabe? E eu sou Ernest, bom dia. Valeu!